Olá, esta é uma edição especial do seu jornal e hoje vamos falar das investigações sobre a ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. E quem vai conversar com a gente sobre os trabalhos das Comissões da Verdade é o coordenador no estado de São Paulo, Ivan Seixas. Boa noite, Ivan. Bem-vindo ao seu jornal especial de hoje. Boa noite, prazer. Prazer é todo nosso. Ivan, o acesso à verdade é um elemento fundamental para a dignidade humana? Com certeza. Ninguém consegue andar para frente sem saber a verdade. Uma relação de pai e filho não pode ser baseada em mentira, uma relação de uma nação com o seu povo não pode ser baseada em mentiras. Então, é fundamental que se faça a verdade aparecer e que essa verdade traga algum fruto melhor para o país. E você tem lutado aí para que haja punição daqueles que cometeram crimes durante a ditadura militar. Você milita há quanto tempo pelos direitos humanos? Como é que começou essa luta? Olha, a minha trajetória de vida eu sou filho de um operário e comunista que foi reprimido a vida inteira lutando pela sobrevivência. E nessa militância política houve a ditadura no meio do caminho e todos nós nos voltamos contra a ditadura. Eu desde cedo militei na luta contra a ditadura, fui preso aos 16 anos por ser militante de uma organização clandestina de luta armada contra a ditadura. Passei 6 anos preso. Meu pai foi torturado e assassinado na tortura 2 dias depois de 2 dias de tortura. Minha mãe e minhas irmãs também foram presas e tal. E desde que eu saí da prisão, eu me dedico a combater a ditadura, que não é só a ditadura do passado, é uma ditadura que ainda está na cabeça das pessoas. Aceitar a tortura, aceitar a violência, acreditar que a pena de morte é uma solução, que a redução da maioridade penal seja a solução. Ivan, nós vamos ver uma reportagem e já voltamos a nos falar. A Comissão Nacional da Verdade, junto com a Comissão Estadual de São Paulo, faz um levantamento das empresas que apoiaram a ditadura militar e vai entrar com um pedido no Ministério Público para que elas paguem indenização aos trabalhadores presos, torturados, perseguidos ou assassinados. E em julho passado, as centrais sindicais e o grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade relembraram os 30 anos da greve geral de 1983. Foi um momento histórico que levou milhares de trabalhadores às ruas. 21 de julho de 1983. Em plena ditadura, uma greve geral contra o arroxo salarial e o regime militar levou 3 milhões de trabalhadores às ruas. O metrô em São Paulo está parado! 35 entidades sindicais e associações de funcionários públicos aderiram ao movimento. Essa greve ela foi um repúdio à ditadura e à luta pela democracia. O movimento sindical se uniu com as forças democráticas e demonstraram o seu repúdio à ditadura militar. Nós queremos não só resgatar a memória, resgatar a verdade, mas também, principalmente, exigir reparação política, mas não só reparação política, reparação material para todos aqueles que são atingidos, inclusive os anistiados que foram atingidos e que hoje têm seus direitos bastante aviltados, com indenização completamente insignificante por parte do Estado e que isso tem que ser modificado, o fim da repressão de todos os organismos de repressão. No período da ditadura, entre 1964 e 1985, muitas empresas privadas e estatais ajudaram na perseguição aos trabalhadores. Você imagina perder o emprego, ficar na lista suja e ainda não ter nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de reconhecimento. A Comissão da Verdade pode devolver esse protagonismo político, essa importância política de gente que tanto lutou, contribuiu para o fim da ditadura e está jogado hoje. Por isso, o grupo de trabalho quer que as empresas também indenizem os trabalhadores presos, torturados, perseguidos ou assassinados. Nós estamos levantando primeiro todas, né, para depois nós vermos as que tiveram um processo mais sistemático, né, mais forte mesmo de repressão e de perseguição, se propor ao Ministério Público que faça uma ação pedindo a essas empresas que paguem essas indenizações. 6.590 militares também sofreram no período da ditadura. Membros das Forças Armadas foram presos, torturados e mortos
pelos próprios companheiros. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, ouviu depoimentos de militares e familiares vítimas desse triste período da história brasileira. Eugênia Zerbini é filha do general Euriali Zerbini, morto em 1982. Por ser legalista e fiel ao presidente João Goulart, foi contra o golpe militar de 1964. Foi preso pelos companheiros e depois reformado. Eram histórias muito tristes, muito pesadas, tinha muita violência, eu via muito relato de tortura, eu via muito relato de sofrimento, e a casa era vigiada, sempre tinha carro de polícia, quando não era polícia era paisana. A empregada que cuidou de mim desde que eu nasci, minha mãe descobriu, quer dizer, passou muito tempo, descobriu que ela trabalhava para o DOPS, ela é informante do DOPS. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, aconteceu a audiência pública Militares da Resistência Democrática à Ditadura Militar. O encontro foi organizado pela Comissão da Verdade Rubens Paiva. Nós estamos aqui para aprofundar o nosso conhecimento e muito especificamente sobre crimes praticados contra os militares, contra militares legalistas, à época do golpe. O coronel Vicente Silvestre foi contra o golpe militar de 1964. Por causa de suas posições, era considerado traidor. No dia 9 de julho de 1975, fui sequestrado em minha casa pelo famigerado DOI-CODE. Fui conduzido ao quartel-general da Polícia Militar e de lá, então, começa um caminho torturoso, um caminho indigno do ser humano. Fui submetido a torturas as mais indecorosas da face da terra. No dia 2 de outubro, eu fui expulso das fileiras da corporação. Ivan, vocês da Comissão da Verdade conheciam esses casos dos militares? Olha, pior que a gente conhecia e a gente se indignava, porque todo mundo fala no Herzog, né? Que é um fato muito importante, muito sério. Mas depois do Herzog tem o operário Manuel Fiel Filho, que é pouco falado, porque é um negro, operário, nordestino. Agora, antes deles, dois meses antes, morrem dois militares. Morre o tenente José Ferreira de Almeida, o Piracaia, que morre exatamente igual ao Herzog. Aparece a foto dele enforcado, com um pequeno detalhe, ele está praticamente em pé, ou seja, uma farsa muito mal montada. E o outro é um coronel da PM, coronel Maximino de Andrade, que é assassinado. Oficialmente ele pegou um táxi e morreu de infarto miocárdio na porta de casa. Foi uma farsa também montada. E para nós era muito importante mostrar que militar não é só militar torturador. Tem militares legalistas, tem militares que defenderam a democracia. E esses militares da PM, militares do Exército, militares da Aeronáutica, fizeram a resistência. Para você ter uma ideia, a primeira morte que acontece, tirando as mortes de manifestações de rua, dia 3 de abril de 1964, é de um coronel da Força Aérea, que os golpistas entram na base aérea de Canoas e perguntam para ele, você está com quem? E ele diz, estou com o presidente democraticamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com uma rajada de metralhadora pelas costas. E agora falando sobre a lei da anistia, você acredita que ela precisa ser revista, modificada, Ivan? Olha, a questão é um pouco mais complexa, porque a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal é muito canalha, né? Não houve esse acordo que eles disseram, não houve uma decisão judicial, houve uma decisão política do STF dizendo que houve um acordo e que esse acordo protegia os torturadores. Isso é mentira. Primeiro, um acordo que, se hipoteticamente tivesse havido, não seria vencida a proposta por 5 votos de diferença apenas. Isso é um empate, não é acordo, coisa nenhuma. Segunda coisa, a ditadura nunca reconheceu que tinha presos políticos, não reconheceu que tinha tortura, não reconheceu que tinha torturadores. 2 anos depois da lei de anistia,
que foi aprovada em 79, quando ainda tinha doicode, ainda tinha tortura, tinha assassinatos, nós fizemos denúncias das prisões, torturas e assassinatos exigindo punição. Aí os doicodes começaram a fazer atentados. Caso do Rio Centro, caso da OAB, que mataram a dona Lida, e de vários outros em bancas de jornais e tal, para dizer, nós ainda estamos atuantes, para nos ameaçar a sociedade. Os parlamentares supostamente de oposição, mas que se compunham com a ditadura, que é Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, chegam a um acordo e saem em defesa da não punição, que dizem o seguinte, não pode porque tem os crimes conexos. E aí eles é que alegam que não poderia ser feita a punição. Não é nem a ditadura, são esses supostamente de oposição. E aí isso ficou adormecido. Quando foi feita agora, recentemente, essa cobrança ao STF para saber o que fazer, o STF não decide finalmente dizendo não pode. Diz, como houve um acordo, é melhor não se mexer. Só que não perguntaram para quem assinou esse acordo. Eles não assinaram, ninguém assinou esse acordo, não existe esse acordo. É uma farsa histórica que o STF se prestou a reproduzir. Ivan, você continua com a gente nesse jornal especial e agora nós vamos para a redação saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. A inflação no município de São Paulo, medida pelo Índice do Custo de Vida do DIEESE, teve alta de 6,04% em 2013, um pouco abaixo dos 6,41% de 2012. Dois grupos tiveram alta bem acima da média: saúde, por causa dos convênios médicos, e despesas pessoais, devido principalmente ao aumento do preço dos cigarros. No ano passado, pela primeira vez desde 2008, o Brasil enviou mais dólares para o exterior do que recebeu. O saldo negativo foi de 12,2 bilhões de dólares. O principal responsável foi o fluxo financeiro, como remessas de lucros. Em 2012, o saldo positivo foi de quase 17 bilhões de dólares. Trabalhadores na GM, em São José dos Campos, realizaram hoje uma passeata contra as demissões realizadas pela montadora no dia 1º de janeiro. Na sexta-feira, uma caravana de trabalhadores vai para São Paulo acompanhar a reunião entre a montadora e o sindicato na Superintendência Regional do Trabalho. O Tribunal de Contas do município suspendeu a construção de corredores de ônibus em São Paulo. O tribunal considerou que faltam informações sobre a origem do dinheiro para as obras, orçadas em 4,8 bilhões de reais, e um projeto básico de engenharia. A prefeitura tem 15 dias para se explicar. 1.300 presos do estado de São Paulo não voltaram às prisões depois da saída temporária de fim de ano. Eles representam 5,5% do total dos beneficiados. O preso que não volta é considerado foragido. Quando for recapturado, perde o benefício do regime semiaberto. Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala do reconhecimento que o Estado brasileiro fez sobre a causa da morte de 2 cidadãos que sofreram com a ditadura. Até já. Essa edição especial do Seu Jornal é sobre os trabalhos da Comissão da Verdade. E está aqui no estúdio do Seu Jornal Ivan Seixas, que coordena a Comissão da Verdade no estado de São Paulo. O Estado brasileiro está reavaliando os casos de perseguidos políticos durante a ditadura militar. O estudante Alexandre Vanuc, morto pelos militares em 1973, foi reconhecido como anistiado político no ano passado. Isso significa que o Estado brasileiro assumiu a culpa pela morte dele e pediu oficialmente desculpas à família. Minha mãe costumava dizer que o golpe de 64 invadiu a nossa casa como um vendaval. Minha mãe dizia que ela nunca, na vida dela, como mãe, como dona de casa, ela imaginou que tivesse que proteger
a família dela, tivesse que proteger os seus filhos do perigo representado pelo Estado. Como que vai ser feito esse reconhecimento do Alexandre Vanuc como anistiado político? O Estado irá apurar um conjunto de informações documentais que foram apresentadas ao Ministério da Justiça e, nesse instante, declará-lo anistiado político brasileiro. O que isso significa concretamente? Significa que o Estado pede desculpas oficiais às suas famílias pelas perseguições às quais ele sofreu, reconhece o seu legítimo direito de resistência contra a repressão. E isso representa uma simbologia, uma referência para a juventude de hoje, para que ela não permita que esses erros se repitam, para que ela possa aprofundar ainda mais as conquistas de uma geração anterior. Demorou para reconhecer, né? Mas graças à luta que as famílias travaram, né? E graças ao processo democrático do Brasil que se desenvolveu mais, a gente chega a essa situação hoje. É o Brasil se reencontrando com ele. É o Brasil se reencontrando com o que ele tem de melhor, que é a luta pela democracia, a luta pela justiça. Eu acho que é um ato importante para demonstrar que nós estamos na caminhada certa. Quer dizer, nesses últimos 25 anos, desde o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pelos crimes da ditadura em 96, até hoje nós fizemos uma enorme caminhada. Outra reparação importante diz respeito ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelos militares em São Paulo. A família dele recebeu um novo atestado de óbito. No documento, a causa da morte passou a ser lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório no DOI-CODE. É muito importante porque a família, durante 37 anos, 5 meses e 20 dias, foi humilhada com um documento mentiroso que nós tivemos que aceitar e que sustentava a farsa do suicídio. Então é mais uma mentira que se enterra e desaparece e é sepultada na nossa história. Acabou a mentira, acabou a farsa. Ele não suicidou. Ao mesmo tempo, qual é a ambiguidade? O Vlado podia estar vivo. O Vlado podia estar aqui. A gente reconhecer não basta. Hoje a gente tem que tentar organizar, através da Comissão da Verdade, um processo de mudança dos dias de hoje. Então, se a gente fala de Comissão da Verdade de uma maneira abstrata e reconhece os erros, e não diz, por exemplo, que os governos hoje têm na sua base pessoas que contribuíram para a ditadura militar, pessoas que elaboraram processos, leis durante a ditadura, a gente não consegue ter uma mudança. Ivan, as desculpas oficiais do Estado são suficientes? Devem produzir algum avanço no processo democrático no Brasil? Olha, são importantes, mas não são suficientes. Todos os países que passaram por ditadura passaram por uma coisa que se chama justiça de transição, que é sair da ditadura para chegar na democracia, você precisa passar o país a limpo, precisa punir quem cometeu crimes. Então, no caso do Brasil, é exemplar. Tivemos uma ditadura do Estado Novo, ninguém cobrou os crimes da ditadura, não houve punições e tivemos uma nova ditadura. E sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade no Estado de São Paulo, até aqui, como é que você avalia? Basicamente, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade em São Paulo é feito por nós. Não é uma coisa concorrente ou divergente. Nós trabalhamos para a Comissão Nacional da Verdade, tudo que é apurado é repassado, todas as apurações serão relatadas, farão parte do relatório da Comissão Nacional e, principalmente, as recomendações que vamos fazer. E isso daí é muito importante porque a comissão delegou, através desse convênio, delegou a tarefa de investigação, apuração e conclusões para a Comissão Nacional da Verdade. Nós trabalhamos em cooperação e para a Comissão Nacional da Verdade. E tem uma rede de mais de 100 comissões da verdade que vão também para municípios e universidades. Estão todas trabalhando cooperadamente. E, na sua opinião, qual que é o maior desafio para enfrentar a violação dos direitos humanos no país? Olha, você tem que pegar as Forças Armadas e mudar o ensino militar, tá? Para deixarem de ficar com aquela cabeça da década de 50, de Guerra Fria, em que o inimigo é o próprio povo, porque eles viam os comunistas embaixo da cama. Então, o povo era seu inimigo. A ditadura foi isso. E ainda hoje, as Forças Armadas, as PMs ensinam isso. Hoje, as PMs têm nos movimentos sociais os inimigos, como a ditadura tinha as nossas organizações de resistência a ela. Então, o que tem que mudar é, primeiro, mudar essa mentalidade através do ensino militar e, segundo, e mais importante ainda, desmilitarizar as polícias, porque polícia não é para ser militar. Militar
são as Forças Armadas. O patrulhamento ostensivo, o policiamento agressivo contra o crime tem que acontecer, mas não dessa forma. Nós vamos a mais uma reportagem. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram recebidos com honras militares em Brasília no mês de novembro passado. A exumação do corpo de Jango é um pedido da família para tentar identificar a causa da morte. O documento oficial aponta que o motivo foi um infarto, mas os familiares suspeitam de envenenamento. 37 anos depois da morte, as honras de chefe de Estado. De São Borja, no Rio Grande do Sul, os restos mortais do ex-presidente João Goulart chegaram em um avião da Força Aérea Brasileira. Do sul do país, veio também a família de Jango. O ato foi realizado em um hangar do aeroporto de Brasília. 3 ex-presidentes da República participaram da cerimônia. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado da viúva de João Goulart, Maria Tereza Goulart, a presidenta Dilma Rousseff prestou a última homenagem. Olha, eu vou dizer sinceramente, foi um momento tão especial na minha vida que eu até estou meio ainda no ar, assim, de tão emocionada. Passado o momento de forte emoção, fica a expectativa da família agora pela continuidade da investigação promovida pela Comissão Nacional da Verdade, para saber se Jango foi ou não mais uma vítima da Operação Condor. Criada pelos governos ditatoriais dos países do Cone Sul, a Operação Condor tinha o papel de eliminar supostos inimigos políticos. Jango foi deposto pelo golpe militar de 1964. Com problemas no coração, morreu em 6 de dezembro de 76, na Argentina, e foi enterrado sem a realização de uma autópsia. Em 2006, o depoimento do ex-espião uruguaio Mário Neira Barreiro ao filho de Jango, João Vicente Goulart, levantou a hipótese de que a morte foi por envenenamento. A pedido da família, a Comissão Nacional da Verdade solicitou a exumação dos restos mortais do ex-presidente, que serão periciados. Nós temos que esperar essas investigações. Nós não podemos sair dizendo que houve quando nós não sabemos o que aconteceu. Agora, a família está fazendo tudo aquilo que está ao alcance da família. Cabe ao Estado e à Justiça brasileira fazer a outra parte. Ivan, o fato dos restos mortais do presidente Jango terem sido recebidos com honras de chefe de Estado e a devolução do mandato simbolicamente, isso mostra que é um avanço necessário para o reconhecimento real da história brasileira? Primeiro corrige uma injustiça muito grande, né? O João Goulart, o Jango, ele é o único governante brasileiro que morre no exílio, né? A vergonha isso daí, né? E a segunda coisa, mais importante até do que a devolução do mandato, é que foi anulado a sessão do Congresso Nacional que declarou vaga a presidência da República porque ele estava no país. Isso quer dizer, em outras palavras, que tudo que veio depois, com a ditadura, é ilegal e ilegítimo. Portanto, a ditadura é ilegal e ela é ilegítima. O João Goulart é que era o presidente eleito e legitimamente presidente do país. Que o João Goulart foi um dos grandes estadistas do Brasil, que deixa no chinelo todos aqueles generais, aquela ralé que tomou o poder depois dele, fazendo com que ele seja o cara que conseguiu evitar uma guerra civil, porque haveria um massacre no país. Olha, em novembro passado, Carlos Marighella foi homenageado em São Paulo, na rua onde foi morto. Operário apaixonado por samba, poesia e futebol, membro do Partido Comunista por 30 anos, ele é considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Marighella foi assassinado no dia 4 de novembro de 1969, na Alameda Casa Branca, na região dos Jardins, na capital paulista. Há 44 anos, era covardemente assassinado o líder revolucionário brasileiro, Carlos Marighella. Uma emboscada preparada pelo fascínora delegado Sérgio Fleury e seus acólitos, o DOPS, e os integrantes das Forças Armadas golpistas de 1964. Carlos Marighella foi um grande líder revolucionário que dedicou toda a sua vida, né, desde os seus 17 anos, né, pela Revolução Socialista no Brasil. Escolheu o caminho da luta revolucionária. Ele nunca parou de fazer
política em função de construir esse mundo novo, esse mundo mais justo e mais solidário. Marighella era um homem que andava de peito aberto. Ele tinha tanta certeza da justeza do que ele defendia, que ele achava que enquanto ele tivesse vida, ele tinha que lutar. Ele é um herói do povo brasileiro e que merece, né, essa homenagem, né, porque representa a resistência a uma ditadura, um sistema de exploração tinha no Brasil na época e que ainda existe hoje, né? E nessa data de aniversário da morte de Carlos Marighella, a Comissão de Familiares e todos os familiares de mortos desaparecidos políticos vêm homenagear este grande herói que deu a vida na luta contra a ditadura militar e serve como exemplo para as novas gerações. Hoje nós vemos toda uma juventude voltar às ruas, isso é maravilhoso. Marighella se sentiria absolutamente representado nesses jovens que saem à rua, que lutam pelos seus direitos. Quanto mais gente de todas as organizações sindicais, populares, se todo mundo tem intelectuais, todo mundo pode participar dessa luta. Religioso, não religioso, não importa. O que importa é que as pessoas queiram transformar o que é errado, o que é difícil, o que não é justo, por uma sociedade onde todos têm o direito de viver. Companheiro Marighella! Agora e sempre! Ivan, valorizar pessoas como Marighella ajuda as pessoas e os brasileiros a entenderem melhor a história do país? Com certeza, porque eram pessoas que lutaram pelo país, né? Nenhum enriqueceu, nenhum fugiu, ficou aqui o tempo inteiro. Tem uma outra figura que é muito especial, que se chama Carlos Lamarca, que ele não desertou, o exército desertou do país. Ele continuava sendo um militar, continuava sendo um legalista, um democrata, e o exército é que se bandiou para a criminalidade que foi a ditadura. Então, reconhecer essas figuras, como Marighella, como Carlos Lamarca, como Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho era um lutador que lutou contra a ditadura franquista, contra os nazistas, foi capturado pelos nazistas e, com o fim da Segunda Guerra, volta para lutar pela redemocratização no país e se integra à luta contra a ditadura militar. Quer dizer, essas pessoas nós temos que cultuar porque são símbolos de resistência e de muita dignidade para o país. Ivan, muito obrigado por sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz e todos da Comissão Estadual aqui em São Paulo, fazendo esse trabalho belíssimo de apuração dos fatos e trazendo a verdade à tona. Muito obrigado e que você venha aqui outras vezes no seu jornal. E com certeza eu virei. Muito obrigado. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.